A trave é o demônio que impede a pessoa entender a palavra. Porque nessas igrejas é ensinado que tem uma obra para fazer na vida do outro. Olha, o caso da palavra é o seguinte, o caso da salvação é o seguinte: você não tem obra para fazer na vida de ninguém. Você não vai pegar a palavra do Eterno para fazer obra na vida de ninguém. A palavra do Eterno é uma obra na sua vida, aonde o Espírito Santo faz a obra na sua vida para você ser salvo. Essa conversa que você vai ter uma obra na vida de alguém, isso não existe, não é do Espírito Santo essa conversa. Então a trave é o seguinte: a pessoa já tem essa ideia na cabeça dela que ela tem uma obra na vida de alguém. Mesmo que ela não tenha, mas ela já tem esse intuito. Então quando ela vem ler a palavra, ela não lê a palavra para si, para se enxergar na palavra. Então ela lê a palavra e já tem esse entendimento do demônio na mente dela, que é para a vida de alguém. Então quando ela lê a palavra, ela não lê para si, ela não se enxerga na palavra, porque a palavra é o espelho, onde você vai se enxergar. A palavra diz que vós sois carta viva, onde as pessoas vão ler a palavra através da vida da pessoa. Então, a pessoa que vem para a salvação, a pessoa que vem para a vida eterna, a pessoa que vem para a palavra, ela vai ler a palavra para si, ela vai ler a palavra para ela mesma, para ela se enxergar na palavra, para ela se encontrar na palavra. Ela vinha ler a palavra com esse entendimento, não vai ter trave nos olhos dela, porque ela vai enxergar exatamente o propósito da salvação, da vida eterna e a obra que a palavra tem para realizar na vida dela, que é a salvação dela. Mas quando ela não vem ler a palavra com esse intuito, ela já tem da própria religião mesmo, do espírito da religião, esse intuito de ler a palavra para a obra na vida de outra pessoa. Então essa é a trave, ela não se enxerga. Então quando ela vai olhar para a vida de uma pessoa que está errada e ela vai se dirigir para aquela pessoa e dizer para ela que ela está errada, vamos dizer que um crente está bebendo uma cerveja. E essa pessoa que não lê a palavra para si, não lê a palavra para se enxergar, não lê a palavra para se encontrar nela, olha para aquele que está bebendo, que ali também já é um demônio na vida daquele, que faz ele entender que crente pode beber, porque também quando ele vai ler a Bíblia, ele também não se enxerga. Então quando diz cegos, é por isso, não se enxerga na palavra, porque os demônios colocam entendimento na mente deles sobre ler a palavra apenas para a vida dos outros, não para a própria sua. Então tanto faz trave como cisco, dá no mesmo. Sempre vão ler a Bíblia com o intuito da obra na vida do outro, não na própria vida de quem está lendo. Então aquele que estava lendo, que não se enxergou, não se encontrou na palavra, a palavra não funcionou como um espelho para ele, ele não viu o que a palavra diz e o que ele está fazendo em relação está obedecendo ou não a palavra. Aí ele vê aquele irmão bebendo, aí ele vai dizer: você está em pecado, você não pode beber. Mas ele está lendo a palavra e ele não está também se enxergando. Aquele irmão que ele foi reclamar pode estar bebendo, mas ele pode estar falando mal da vida dos outros. Ele pode ser um mal pagador. Ele pode ser uma pessoa que cria contenda entre os irmãos. Então, a trave no olho dele é ele não enxergar na palavra o que a palavra diz sobre as práticas dele, sobre as obras dele, sobre as atitudes dele. Então, como é aquela questão assim do demônio camuflado na vida da pessoa, aonde ela vai ler a palavra não para se enxergar, mas é como o demônio da religião diz que é para fazer a obra na vida do outro, ainda que não vai ser um missionário, ainda que não vai ser um pregador, é uma obra na vida do outro. Então não importa quem seja esse outro, esse é o intuito do espírito da religião, é cuidar da vida do outro. Ler a palavra do Eterno para cuidar da vida do outro, não para cuidar da sua própria. Se enxergar na palavra, se observar pela palavra e perceber a obra, a prática, a atitude
o que está fazendo que não está relacionado ao que está escrito na palavra. Então viu aquele irmãozinho lá bebendo e já se dirigiu ao irmão. Olha, você não pode beber, você não vai ser salvo bebendo. Então, o que foi que essa pessoa da trave fez? Ela não é uma pessoa mal pagadora? Ela não é uma pessoa que faz umas fofocas de vez em quando? Ela não é uma pessoa que está envolvida em umas contendas, criando inimizade entre irmãos? Então por que ela não se enxergou? Então por que ela leu a Bíblia, mas não para corrigir a sua própria vida? Mas não para observar o que está fazendo de errado? Porque o demônio da trave já fez ela entender que ela lê a Bíblia para fazer a obra na vida do outro. Como o demônio é escondido, ele é camuflado, dá a entender que é um missionário, um evangelista. É sempre uma pessoa que vai fazer uma missão, é sempre uma pessoa que vai fazer algo grande, mas a obra na vida do outro não precisa ser grande, precisa uma correção, você vai lá corrigir o irmão. Então para que você leu a palavra? Foi para corrigir a vida dos outros, porque esse espírito da obra na vida do outro é a trave no olho de quem lê a palavra e não se enxerga, mas vai ler para corrigir a vida do outro. E o cisco é a mesma coisa, aquele que está lá bebendo um copinho de cerveja, foi ler a palavra, mas também o demônio da trave não deixou ele se enxergar na palavra, ele se observar na palavra, ele vê as suas atitudes se está de acordo com a palavra. Ele apenas leu a palavra em uma condição que ele não precisa se comprometer de forma tão séria com a palavra. Ele só precisa ler, mas ele não precisa ter um comprometimento tão profundo com a palavra. Então o demônio do cisco não deixou ele entender que a palavra é a salvação, é a vida eterna dele. Então, quando ele está fazendo uma coisa ali pequena, para ele está tudo bem, isso não é problema. Então, o demônio do cisco é aquele crente que faz uma coisa pequena, que está tudo bem, não tem problema. Mas ele está lendo a palavra. Só que o demônio faz ele entender que uma coisa pequenininha que está fazendo lá não tem problema, não vai interferir na salvação dele. Agora o da trave é aquele que vai corrigir a vida do outro porque tem uma obra na vida do outro. O da trave fala trave porque a obra dele é grande, é maior, é cuidar da vida do outro. Mas ele está lendo a palavra é para enxergar a vida dele, corrigir a vida dele, observar as práticas, as obras, as atitudes, o que ele anda fazendo, se está de acordo com a palavra, se está de acordo com o que ele anda lendo, está de acordo com o que ele entendeu na palavra. Mas o demônio da trave não deixou ele entender, não deixou ele se colocar em uma comparação com a palavra, porque ele leu com esse intuito a obra na vida do outro. Então aquele irmão que ele tem muito conhecimento, a trave dele é maior, porque quanto mais ele conhece, quanto mais ele entende, quanto mais ele sabe, é para vigiar a vida dos outros. Não é para ele, é para cuidar da vida do outro, porque esse é o demônio da trave. Cuidar da vida do outro, a obra na vida do outro. Então ele não vai se enxergar na palavra, porque ele não lê para ele, ele lê para o outro. Então qual é o caso do julgar? Como é que ele vai julgar alguém quando ele nem se enxerga? Então qual é o julgamento mais pesado aí? Qual é o julgamento maior? Não é para ele? Que devia estar lendo a palavra para ele? Para sair do julgamento? Para sair da condenação? Então por que ele está lendo para ir julgar a vida dos outros? E a dele? Quem vai julgar? E essa medida transbordante que vai vir para ele? Quem vai julgar? Vocês estão entendendo o perigo de levar a palavra sem estar se enxergando, sem estar se encontrando na palavra, sem estar se observando, se analisando, se avaliando? Bom, mas quem faz esse peso e essa medida é o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você nunca vai entender a palavra e nem vai se enxergar nela. Olha aí o demônio da trave. Você não vai se enxergar, você não vai ter aquela luz, aquele discernimento, aquela percepção de se enxergar. É o Espírito Santo quem faz isso. Então por que aí é cheio de crentes com traves e cisco no olho? Aquele que faz uma coisa pequena lá e para ele está tudo bem, não tem problema. Aí vem o da trave reclamar que está cheio de entendimento, mas não se enxerga na palavra. Está apenas se enchendo da palavra para julgar, para ser o juiz da vida dos outros. Mas o juiz da vida dele, quando vai acontecer o julgamento para ele?
que anda se enchendo de entendimento para julgar os outros. E o do cisco também precisa ter o Espírito Santo, porque o mínimo que você fizer que não está de acordo com a palavra, também vai pesar para você. O demônio do cisco faz você entender que uma coisa pequena você pode fazer e uma coisa grande você não pode. Você também está cego, igual o da trave. Então vocês estão sem o Espírito Santo, é por isso que vocês estão com os olhos fechados, sem enxergar nada, e vocês estão cegos. E o da trave querendo cuidar da vida dos outros e não cuida da dele. E o do cisco entendendo que coisa pequena ele pode, mas coisa grande ele não pode. Então vocês se corrijam, porque os dois não têm luz da palavra, não têm discernimento da palavra, não têm percepção da palavra, não têm entendimento do Espírito Santo, não tem o Espírito Santo. Tem o demônio do cisco e o demônio da trave. É isso que impede vocês entender a palavra. E é isso que impede vocês obedecer e receber o Espírito Santo.